A nossa aula de hoje fala sobre conjuntos finitos e infinitos. É um tópico bem importante, tá? Que aparece na disciplina de análise na reta. Essa aula de hoje vai aparecer coisas que a gente já sabe, já conhece, porém vamos tentar ter um formalismo maior. Então, nesta aula, trataremos das questões de enumerabilidade, que estão relacionadas com a cardinalidade de conjuntos, que é, a grosso modo, a quantidade de elementos de um dado conjunto. Então, nós vamos considerar, assim como o exposto aí no enunciado, o conjunto dos naturais para a gente, ele é o conjunto dos números 1, 2, 3, n até o infinito, e n é um subconjunto dos naturais, tal que esse n aqui limita o conjunto, né? Deixa ele de forma finita, né? Então, o in quer dizer que só vai até n. Então, por exemplo, quem é o i2? I2 só tem o 1 e o 2. Quem é o i5? Só vai até 5. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais na frente eu vou precisar fazer umas bijeções com esse conjunto, então já estou definindo ele logo agora, tá? Então, o in, ele é um subconjunto dos naturais. Bom, então com base nestes dois conjuntos, nós vamos desenvolver a noção de conjunto finito e infinito enumerável. Isso é uma coisa bem bacana. Então, a ideia intuitiva que temos de um conjunto finito é de que podemos contar seus elementos. Isso é o mesmo que colocar seus elementos em correspondência um a um com os elementos do conjunto in para algum n. Então, se um conjunto é finito, quer dizer que eu posso colocar ele em correspondência com um conjunto in para algum n, tá? Bom, e quando um conjunto não é finito? Então, na história da humanidade, houve muita dificuldade para compreender e aceitar grandezas infinitas. As primeiras referências vieram com a religião, em expressões do tipo Deus é infinitamente bom. Então você imagina uma expressão dessa para o cidadão colocar na cabeça o que é infinitamente bom, já dava algumas discussões, tá? Então, isso no campo da matemática, um grande pesquisador chamado Cantor, ele desenvolveu um belo trabalho sobre conjuntos infinitos, introduzindo o conceito de cardinalidade. Ele mostrou que há diferentes tipos de conjuntos infinitos, não sendo possível, em alguns deles, colocar seus elementos em sucessão, na forma de listas. Bom, surgiram assim os conceitos de conjunto enumerável e de conjunto não enumerável. Intuitivamente, um conjunto é enumerável se seus elementos podem ser colocados numa lista, de modo que qualquer elemento do conjunto pode ser alcançado se avançarmos o suficiente na lista. Isso é uma definição a grosso modo, tá? Bem por alto. Então, vamos lá. Uma definição bem importante. Disse que os conjuntos A e B possuem a mesma cardinalidade se existir uma aplicação objetiva f de A em B, uma aplicação objetiva f de A em B, isto é, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Falamos disso na aula passada. Se esse for o caso, a gente escreve essa simbologia, essa barrinha como se fosse um módulo, representa para a gente a cardinalidade. Então, não confundir ela com o módulo, tá? Aqui na teoria dos conjuntos, isso representa a cardinalidade, a quantidade de elementos que esse conjunto tem. Então, definição. Um conjunto X é dito finito
se é vazio ou se, para algum n, existe uma abjeção de uma função f que vai do conjunto IN até o conjunto X, onde quem é o IN é o conjunto dos elementos que vão de 1 até N. Então, para você falar para mim que esse conjunto é finito, é porque vai existir uma abjeção, uma F, tal que sai do conjunto IN até o conjunto X. Nesse caso, dizemos que X tem cardinalidade N. Tá? Esse N aqui vai ser exatamente para representar a cardinalidade do conjunto, a quantidade de elementos que o conjunto tem. Isto é, X tem N elementos. Então, esses são os primeiros conceitos. Então, tá aí um exemplo. O conjunto dos zeros de um polinômio da forma P de x igual a nxn mais reticências a 1x mais a 0, ele é finito. Então, temos alguns teoremas, né, que falam que polinômios de grau n, em coeficientes reais, existem no máximo n raízes, né? Então, como existem n raízes, você pode relacionar cada raiz desse polinômio através de uma abjeçãozinha, de uma f que sai de n até, eu vou chamar de raiz, o conjunto das raízes, tá? Então, você consegue construir uma abjeção. Um outro exemplo é o seguinte, ó, seja x, o conjunto do x pertencente aos reais, tal que o módulo de 5x menos 3 é igual a 7. Pergunta-se, qual a cardinalidade de x? Então, se x é o conjunto tal que todos os x pertencentes a R que satisfazem essa igualdade modular, então, esse conjunto pode ter solução? Pode. Esse conjunto pode não ter solução? Pode. Então, vamos ter que responder isso, né? Resolver essa igualdade. Se existirem valores de x que satisfazem essa igualdade modular, vamos ver quantos são esses valores, e se for finito, isso deve ser o valor da cardinalidade de x. Então, essa equação modular é algo que vocês já estão acostumados a fazer, acredito eu. Então, tá aí. Temos que os elementos de x são as soluções da equação, módulo de 5x menos 3 igual a 7. Ou seja, se vocês resolverem essa equação modular, vocês vão encontrar como solução o 2 e o menos 4 sobre 5. Logo, a cardinalidade desse conjunto, que contém 2 elementos, é igual a 2. Ou seja, x tem 2 elementos. E, se você quiser explicitar, você constrói uma função que sai de I2, por que I2? Porque tem 2 elementos, e vai em x. Ela é objetiva, onde você faz a seguinte regra de associação. Pega o elemento 1, pertencente ao IN, ao I2, desculpa, e faz o f de 1 ser igual a 2, tá? Então, você vai lá, faz essa regrinha bem simples mesmo, elemento, elemento, f de 1 igual a 2. Novamente, o 2 pertence ao I2, e você faz novamente essa associação, tal que o f de 2 é igual a menos 4 sobre 5. Então, são exemplos bem elementares, mas para mostrar que dá para brincar com essas coisas, tá? Então, eu posso dar uma equação modular, que envolva uma equação biquadrada, por exemplo, e vocês obterem 4 soluções. E aí, pergunta-se qual é a cardinalidade desse conjunto de solução. Então, se tem 4 soluções, então temos que a cardinalidade de x seria igual a 4, né? Ou seja, x tem 4 elementos. Bom, vamos avançando nos exemplos, né? Bom, uma terceira definição. Um conjunto x chama-se infinito quando não é finito. Então, uma definição meio trivial, né? Mais explicitamente, x é infinito quando não é vazio, e além disso, seja qual for o n, não existe uma abjeção f que vai
de n em x. Você não vai conseguir fazer isso. Você só consegue fazer isso se o seu conjunto for finito. Como ele é infinito, independente do n que você me der, você não vai conseguir fazer isso. Então, isso é uma definição mais formal do que é um conjunto ser infinito. Então, exemplos de conjuntos infinitos, os clássicos aqui, que todo mundo conhece, os naturais, os inteiros, os racionais e, por exemplo, os reais, né? Bom, em posse dessas definições, podemos agora enunciar alguns resultados que possam nos ajudar a mostrar que um conjunto seja finito ou infinito, né? Como garantir isso, né? Como buscar argumentos para dizer que um conjunto é finito ou é infinito, de repente é numerável ou não é numerável. Bom, vamos buscar técnicas para responder essas perguntas. Então, o primeiro teorema, seja X um subconjunto de IN, se existir uma objeção que vai de IN até X, então, moral, não tem jeito. X tem que ser igual a IN. Então, se X está contido no IN e existir uma objeção, não tem o que fazer. X tem que ser igual a IN, tá? Igual. Bom, corolário desse teorema. Não pode existir uma objeção, f de xy, de um conjunto finito x sobre a parte própria y contida em x. Então, corolário, uma consequência desse teorema é que não pode existir uma objeção f de x em y, onde y é um conjunto, onde x é um conjunto finito sobre uma parte própria y contida em x. Então, isso não pode acontecer. Isso só é verdade se y for igual a x, tá? Devido a esse teorema. Como, nesse caso, é uma parte própria, e uma parte própria quer dizer que y está contido em x, mas y é diferente de x, ou seja, não contém todos os elementos, então, desse jeito, não vai ter a igualdade nunca e não pode existir essa objeção. Esse é um primeiro resultado. É simples, mas é a partir daí que vai se construindo as outras coisas. Então, segue do corolário 1 que para provar que determinado conjunto é infinito, basta mostrar que existe uma objeção com uma parte própria. Assim, consideremos o conjunto dos números naturais n, e para provar que é infinito, vamos tomar o seguinte conjunto P dos números pares. Então, vou tentar fazer uma argumentação sobre esse conjunto, certo? Então, do corolário você tira essa condição, tá? Para provar que determinado conjunto é infinito, basta mostrar que existe uma objeção com uma parte própria. Se você mostrar isso, acabou. Mostrou que ele é infinito. Então, bom, assim, vou considerar o conjunto dos naturais, como eu já tinha falado, e o conjunto dos números pares. Então quem é o conjunto dos números pares para a gente? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e por aí vai, tá? Então eu vou brincar com esses dois conjuntos e ver o que eu consigo. Bom, observe que o conjunto dos pares, ele está contido nos naturais, né? Ó, conjunto dos números pares está contido nos naturais. Então, já consegui uma parte própria. Dentro dos naturais, também tem os ímpares. Então, jamais o conjunto dos números pares será igual ao conjunto dos naturais. Jamais. Então, consegui um conjunto próprio, conjunto dos pares, contido nos naturais, e agora vou construir essa função. Essa função f vai dos naturais até o conjunto dos números pares, onde eu defino ela da seguinte forma. F de n é igual a 2n. Então, você tem uma f que sai dos naturais nos pares, onde eu pego um n e eu tenho como resposta uma f de n igual
a 2n. Bom, é fácil perceber que essa função f é bijetora. Para isso, preciso mostrar que ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Bom, então eu consegui um conjunto, um conjunto próprio, considerei uma função f que sai dos naturais e vai até p, dada por f de n igual a 2n, ela é bijetora e, consequentemente, segue do corolário 1, n não pode ser finito. Então, n só pode ser um conjunto infinito. Então, pelo corolário 1, não pode existir uma bijeção de um conjunto finito sobre uma parte própria. Porém, eu consegui uma parte própria, construí uma bijeção e, consequentemente, o n, né, o meu conjunto n, tá, não pode ser finito, tá? Portanto, os naturais têm que ser um conjunto infinito. Bom, é um dos primeiros argumentos que a gente constrói para poder começar a brincadeira com os naturais. Bom, segundo teorema, se x é um conjunto finito, então todo subconjunto é finito. Então imagine, se você tem x, um conjunto finito, x é finito, qualquer subconjunto dele também vai ser finito. Não tem jeito. O número de elementos de y não excede o de x. E só é igual se y for igual a x. Então, se você tem um conjunto finito, qualquer subconjunto dele também é finito. E o número de elementos jamais pode passar da quantidade dos elementos de x. Só se eles forem iguais. Então, corolário disso. Se f de xy é uma função injetiva, e se y for finito, então, y finito e f injetiva, x também será finito. Além disso, o número de elementos de x não excede de y. Então, se a sua função for injetiva e o seu y for finito, não tem jeito. X também tem que ser finito. Bom, corolário 3. Se g de xy é uma função sobrejetiva, agora eu estou numa sobrejetiva. E se x for finito, sobrejetiva e x agora finito, também não tem jeito. O y tem que ser finito. Além disso, o número de elementos de y não pode exceder o de x. Então, são alguns resultados ao qual a gente obtém e a partir deles a gente constrói outras definições. Então, tá aí uma figura clássica. Eu não gosto de trazer essa figura, porque essa figura, para mim, ela não é correta. Porém, se você abrir a maioria dos livros de ensino fundamental, ensino médio, até livros de ensino superior, você vai encontrar essas figuras, tá? Quem nunca viu uma figura parecida com essa nos livros? Inclusive quando vai dar aula, né? O conjunto dos reais é dividido em racional e irracional. Dentro dos racionais estão os inteiros. Dentro dos inteiros estão os naturais, né? Então, quem nunca viu uma figura dessa, né? Então, os resultados que acabamos de enunciar para conjuntos finitos fornecem, por exclusão, resultados sobre conjuntos infinitos. Como nosso maior interesse está no estudo da enumerabilidade de conjuntos infinitos, deixaremos para enunciar estes fatos como ferramentas na próxima sessão. Então, essa figura 1 aí, ó, fornece um diagrama de alguns conjuntos infinitos importantes que nós estudamos ou aprendemos durante nossa formação acadêmica. Então, no final da aula, eu vou justificar porque eu não concordo com essa figura. Essa figura, para mim, ela está feita de forma equivocada. Essa é uma discussão bem séria.
Muitos autores importantes discutem essas coisas, e autores importantes da nossa literatura, inclusive, nem gosta de fazer esse desenho, porque, dependendo do que a gente vai ver hoje, nem faz sentido fazer esse desenho. Não tem nem como fazer esse desenho. Então, porém, alguns autores, de forma lúdica, gostam de trazer essa figura para mostrar para o aluno que os reais se dividem em racionais e irracionais. Dentro dos racionais estão os inteiros, dentro dos inteiros estão os naturais. E se você quiser ser um pouco mais didático, você pode dividir os naturais em pares e ímpares, se você quiser, tá? Então, somando os pares com os ímpares, você forma os naturais. Bom, então, deixe isso quieto aí. Vamos ao que interessa. No final da aula, me lembrem, se eu esquecer, de justificar porque eu não concordo com aquele conjunto. Definição 4. Um conjunto X, ele é dito enumerável quando ele for finito. Então, qualquer conjunto finito pode ser chamado de enumerável, ou quando existe uma bijeção f de n em x. Nesse segundo caso, x é dito infinito enumerável. Então, ó, se o conjunto for finito, já ganhou de cara. É enumerável. Tchau. Tem nem o que fazer. Por quê? Porque eu posso construir uma bijeção que vai de n em IN. Se ele for finito, não vou botar para todo, mas é uma outra notação, tá? Para algum. Para algum N pertencente aos naturais, tá? Então, se for finito, já é trivial, já posso chamar de enumerável. O problema é quando não é finito. Aí eu tenho que construir uma bijeção. Se eu obtiver êxito nessa construção, se eu conseguir fazer uma construção bijetiva dos naturais, que eu já sei que é infinito, no conjunto X, eu posso dizer que X é enumerável. Nesse caso, disse que X possui cardinalidade Aleph 0, tá? Então, isso é um símbolo cujo nome desse símbolo é Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, quem fez o estudo disso, escolheu como conjunto que possui essa cardinalidade com os naturais, ele é chamado de Aleph 0. Então, se você for um cara da matemática, já foi intuitivo, você deve estar perguntando, então esse cara deve ter construído o Aleph 1. Deve ter o Aleph 2, tem. Isso é uma teoria com problemas em aberto, tá? E precisa de alguns pré-requisitos para fazer isso, tá? Então, esse não é o nosso objetivo aqui. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia até abordar algumas coisas, tá? Mas não é o objetivo da gente. Mas existe, sim, essa cadeia de cardinalidades, o Aleph 0, o Aleph 1, o Aleph 2 e por aí vai. Você pode fazer operações com essas cardinalidades, tem uma teoria bacana sobre isso, mas exige um pouco de conhecimento de análise, tá? Então, não é o objetivo da gente. Só quero que guarde isso na cabeça. Todos os conjuntos X que forem enumeráveis e possuir uma abjeção com os naturais, eles estão na classe do Aleph 0. Possuem a mesma cardinalidade. Só isso. Então, uma observação é que se A e B forem conjuntos finitos, ó, A e B finitos, o A está contido em B e o A é diferente de B, ou seja, não é ele é um subconjunto próprio. Então, se isso acontece, é claro que os elementos de A são menores do que os elementos de B, né? Ou seja, o subconjunto A tem uma quantidade de elementos menor do que o conjunto B. Se isso for finito. No entanto, isso não se verifica no campo do infinito. Para o caso de conjuntos infinitos, ter o mesmo número de elementos torna-se algo vago. É uma definição que não faz muito sentido. Enquanto que a noção de correspondência bionívoca continua bem clara. Então, vou dar um exemplo mais embaixo para a gente se situar. Se o conjunto é finito e tem um subconjunto desse conjunto e ele é diferente do próprio conjunto,
o número de elementos desse conjunto deve ser menor do que o de outro, não tem para onde correr. Então, só para exemplificar, se A for um conjunto com os elementos 1, 2 e 3, e B for o conjunto com os elementos 1, 2, 3 e 4, o conjunto A está contido em B, A é diferente de B e a cardinalidade de A é igual a 3, que é menor que a cardinalidade de B, que é igual a 4. Então, se os conjuntos forem finitos, isso é satisfeito. Porém, se eles forem infinitos, a brincadeira é outra, tá? Então, vamos lá. Vamos para esse exemplo aí para ver se a gente surta de vez, né? Então, ó, o conjunto P é o conjunto dos números pares, tá? Esse conjunto P é o conjunto dos pares positivos. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e por aí vai. Bom, o conjunto P, ele é numerável, ó. Eita, poxa. Quer dizer que existe uma bijeção F que sai dos naturais e vai em P? Essa eu quero ver agora. Então, sim, existe uma função F que sai dos naturais e vai em P. Basta pegar f de n igual a 2n. Então, a lista formada a partir da função f pode ser expressa da seguinte maneira. Ó. Eu pego 1, esse 1 está onde? Nos naturais, tá? E levo ele no 2. E o 2 está onde? Nos pares. Por que relação? Por essa. F pega um n e transforma em 2n. Então, se o n for 1, 2 vezes 1 dá 2. Se o n for 2, 2 vezes 2, 4. Se o n for 3, 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Ó. Isso continua. Poxa, então, acredite aí, dá para a gente demonstrar, tá? Vou deixar isso aí como exercício para vocês. Mostrar que essa função é objeção, tá? Está como exercício no final da lista. Mostrar que isso é uma objeção. Isso é bem simples, tá? Primeira coisa a fazer é mostrar que é injetiva. Eu ensinei para vocês como faz isso na aula passada. E, segundo, mostrar que isso é sobrejetiva. Beleza. Então, tá como exercício. Ok. Mas, assim, não sei se vocês percebem, mas o conjunto dos pares, ele é subconjunto dos naturais. Dentro dos naturais estão os pares. Além disso, P é diferente de N. Ou seja, eu consegui um subconjunto de N, tal que ele é diferente de N, e eu construí uma abjeção. Então, olha que doideira. P contido em N, P é diferente de N, porém, o número de elementos de P é igual ao número de elementos de N, velho. No caso finito, isso não pode acontecer. Então, no caso finito, isso não pode acontecer. Tá aí, ó. Não existe. Mas quando se trata de infinito moral, isso aí vai para o espaço. Não tenho como falar de número de elementos. Infelizmente, não dá. Eu preciso falar que essas coisas satisfazem uma certa correspondência bionívoca, tá? Então, o exemplo 4 mostra que no âmbito dos conjuntos infinitos, podemos ter um conjunto contido no outro, ambos diferentes, porém, eles apresentam a mesma cardinalidade. Não é à toa que se vocês, antes das aulas, deram uma lida no material que eu deixei lá no SIGA-A, que fala sobre o Cantor, vocês vão ver que o próprio Cantor surtou, né? Por quê? Porque falar de infinito é uma coisa que as pessoas não aceitavam, não entendiam e ficavam abismadas com as coisas que saíam das falas do Cantor, né? E o Cantor conseguiu deixar para a gente muita coisa interessante, tá? Sobre essas coisas. Então, um dos primeiros fatos observados por ele foi isso, ó.
um conjunto está dentro do outro, eles são diferentes, mas eles possuem a mesma quantidade de elementos. Isso, eu não sei se vocês conseguem perceber essa loucura, né? Você tem o conjunto dos naturais, digamos que você separe ele na parte dos pares, na parte dos ímpares, ou seja, na minha cabeça, né, quando eu fazia o ensino médio, que eu nunca tinha ouvido falar disso, no conjunto dos números naturais tinha 2 vezes a quantidade de elementos do conjunto par. Se o conjunto par tem uma quantidade de elementos X, na minha cabeça, os ímpares tinha a outra banda, né? E somando os pares com os ímpares, dava os naturais, né? Então isso era o que eu tinha na minha cabeça quando fazia o ensino médio, né? Porém, quando você começa a estudar essas coisas, você descobre que isso não tem nada a ver. O conjunto dos números pares tem a mesma quantidade de elementos dos números naturais. Isso não entra na cabeça do cara de primeira. Ele tem que ler isso umas 3 vezes, respirar, dizer assim, tá porra, velho, agora eu vou surtar. Esse mesmo exemplo pode ser repetido para o conjunto dos números ímpares, tá? Você pode mostrar também que a cardinalidade dos ímpares é igual à cardinalidade dos naturais. Para isso, os ímpares estão contidos nos naturais, os ímpares são diferentes dos naturais, e aí fica como exercício para vocês encontrar uma função f que seja bijetiva, que saia dos naturais e vá para os ímpares, tá? Se não me engano, eu deixei como exercício para vocês, está lá no final da lista. Bom, então não podemos brincar com os números, o conjunto dos números infinitos de qualquer jeito. Isso requer cuidado, atenção. Por quê? Porque não se comporta como trabalhava o conjunto dos números finitos. Não se comporta do mesmo jeito, tá? Então, requer atenção. Por isso que a gente vai fazer essas coisas. Então, um outro conjunto interessante, já mostramos, né? Já mostramos que o conjunto dos números pares tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Também podemos mostrar que o conjunto dos números ímpares. E agora vem a pergunta: e o conjunto dos inteiros, hein? Será que esse conjunto é numerável, cara? Relembrando, para mostrar que ele é numerável, precisa construir uma função f que saia dos naturais e vá até z. Se você construir uma função que faz isso e ela for bijetiva, acabou, moral. Você fala para mim que z é enumerável. Sua missão é essa: construir uma função f que seja bijetiva, que saia dos naturais e vá até z. Se você conseguir essa façanha, você mostra que z também é numerável. Mostrar que z é numerável é acrescentar mais um cara nessa lista, né? Ó, z tem o mesmo número de elementos de n. Aí você olha assim, oxe, que doidice da porra. N agora está contido no z. Z é muito maior do que os naturais, porém, eles têm o mesmo número de elementos, velho. É isso que a gente precisa descobrir, tá? É verdade isso? Será que isso é verdade? Será que realmente essa afirmação é verdadeira? Bom, vamos lá, né? Vamos resgatar a ideia intuitiva disso, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar os elementos de Z e vou dispor ele nessa seguinte ordem, ó. 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, e assim vai. Qualquer número inteiro, positivo ou negativo, será alcançado se avançarmos o suficiente nessa lista. Então, a ideia intuitiva é essa. Se eu conseguir construir alguma aplicação F, tal que essa aplicação F saia dos naturais e vá nessa lista aqui, tá? Para o número 1 vai em 0, tá assim, ó. O 1 vai em 0, o 2 vai no menos 1, o 3 vai no 1, o 4 vai no menos 2, o 5 vai no 2. Se eu conseguir essa façanha e mostrar que ela é bijetiva, acabou, negão. Eu falo pra gente que os inteiros
tem a mesma cardinalidade dos naturais. E aí, mais uma loucura para a gente engolir, né? Já que os naturais é menor do que os inteiros, né? Nessa noção, né? Bom, então vamos lá. Vamos dar uma surtada nessa doideira aí. Então, ó, se a gente definir uma função f que vai dos naturais nos inteiros da seguinte forma: f de n pega n, que é o natural. Se o n for ímpar, você vai fazer n menos 1 sobre 2. Se o n for par, você vai fazer menos n sobre 2. E olha que interessante, ó. Essa brincadeira dá certo, ó. Se o n for 1, ele é ímpar. 1 menos 1, 0. 0 sobre 2, 0. Já joguei o 1 no 0, do jeito que eu tinha pensado, né? Jogar o 1 no 0, o 2 no menos 1, o 3 no 1 e assim sucessivamente. Se você fizer n igual a 2, opa, n é par. Então é 2 dividido por 2 menos 1. Opa! Se você fizer n igual a 3, n é ímpar. 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. Opa, dá certo. E aí, ó, a brincadeira vai embora. Então, essa função ela é objetiva. A gente também consegue mostrar que ela é injetiva e sobrejetiva, do mesmo jeito que faz para as outras, tá? Eu não fiz aqui exatamente para forçar vocês a fazerem esses exercícios, tá? São coisas que vêm da aula passada, que não são difíceis, a gente faz isso rapidinho, tá? Então, já estou falando para vocês que nos exercícios vão estar lá para você mostrar que essas funções são objetivas, tá? Então, ó, eu consigo ajeitar, arrumar o conjunto dos números inteiros, de modo que uma aplicação objetiva leva os naturais em Z. E dessa forma, eu falo que Z ele é inumerável. Se ele é inumerável, quer dizer que a cardinalidade de Z é igual à cardinalidade dos naturais. Então, a minha lista agora aumentou, né? Os pares, os ímpares, os naturais e agora o Z. Bom, aí vem a pergunta dos caras. Existem outros conjuntos enumeráveis, Arlisson? Esses aí, digamos que até agora você me convenceu. Mas existem outros? A resposta é sim. Sendo o conjunto dos racionais o exemplo mais importante e surpreendente, as proposições que seguem indicam um caminho para provar esse e outros resultados interessantes. Então, a partir de agora, eu vou enunciar alguns resultados interessantes e importantes que vão nos ajudar a conseguir provar essas perguntas e até tirar outras conclusões. Então, outro teorema importante. Ó. Todo subconjunto dos naturais é enumerável, lascou-se. Então, qualquer subconjunto dos naturais, meu amigo, é enumerável. Então, se você construir um subconjunto, percebeu que ele está dentro dos naturais, não tem para onde correr. Ele é enumerável. Teorema 4. Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Então, você já conhece que os naturais é enumerável, os inteiros é enumerável, os pares são enumeráveis, os ímpares são enumeráveis. E aí eu vou construir um conjunto aqui para fazer uma pergunta para vocês. Eu vou construir o conjunto... deixa eu pensar aqui. Eu vou construir um conjunto chamado ele de 3n. O 3n é o conjunto dos múltiplos por 3 de n. Esse daí nem é par, nem é ímpar, né? Dentro dele tem par e tem ímpar. Ou seja, é o conjunto dos múltiplos de 3. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que o conjunto dos números que são múltiplos de 3, ele é inumerável? O que é que vocês podem me responder? Alguém na linha? Pensando, professor. Por quê? Peraí, um momento aí. Eu acho que sim. Eu acho Porque que não. 3N tá contido nos naturais. Perfeito, acabou-se. Show de bola. Então se você olhar quem é o 3n, ele é o conjunto dos múltiplos de 3, né? Natural pra gente começa do 1. Então, 3, 6,
9, 12. Tudo isso está contido onde? Nos naturais. E você já sabe que os naturais são enumeráveis. Então, todo subconjunto dos naturais é enumerável. Todo. Tá? Ah, professor, os múltiplos de 5, os múltiplos de 7, com certeza. Todos são enumeráveis. Bom, se alguém falou aí, se alguém falou no chat, tá? Me atrapalhei com alguma coisa aqui, professor. Beleza. Mas se quiser falar, fica à Por vontade. exemplo, Tá? se os negativos. Então, agora, o primeiro resultado é subconjunto dos naturais. Eu não posso falar do negativo ainda. Mas mais na frente eu posso te responder isso. Beleza, professor. Por exemplo, o teorema 4. Olha, ele é mais geral. Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Então, você aprendeu na aula agora há pouco que o conjunto dos inteiros Z, ele é enumerável. Então, qualquer subconjunto dele, por exemplo, a parte negativa, é um subconjunto de Z inteiro, também é enumerável. Então, responde a sua pergunta pelo teorema 4, tá? Então, pelo Beleza, teorema pra- 3, isso. Pelo teorema 3 eu ainda não podia responder. Mas com o 4 eu já posso. Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Então, vocês conheceram os pares, conheceram os ímpares, conheceram os naturais, conheceram os inteiros. Ou seja, qualquer subconjunto desses aqui que você perceber utilizando esse teorema, ele vai ter que ser enumerável. Não tem para onde correr. Corolário. Se y for enumerável e a sua f é injetiva, não tem para onde correr, moral. X tem que ser numerável. Isso são consequências desses teoremas, tá? O teorema 5, seja X um conjunto enumerável, agora é o contrário. Se F for sobrejetiva, não tem para onde correr. O Y, ele é enumerável. Então, esses resultados são resultados bem bacanas e nos ajudam muito, tá? Bom, vamos relembrar a seguir um teorema de álgebra, aparece também na teoria dos números, que é utilizado para provar o seguinte. Os caras perguntaram, né? Olha, Arlisson, o cartesiano natural por natural, essa desgraça é enumerável, velho? Será que isso é enumerável, velho? Não sei, eu sei que n é enumerável. Agora, o produto cartesiano, eu não sei dizer. Então, a gente vai usar um teorema da álgebra para provar que n cartesiano n é enumerável. Bom, como ele é um resultado preliminar, né, a gente não vai fazer a demonstração desse teorema da álgebra, tá? Vai usar esse resultado. Qualquer livro de teoria dos números ou de álgebra tem esse resultado lá. Ele diz o seguinte: todo número natural se decompõe de maneira única como produto de fatores primos. Então, isso a gente já sabe, né? Que é decompor o número em fatores primos. Beleza. Então, tá aí a questão. Esse conjunto N, cartesiano N, é enumerável, é verdade. Para mostrar que ele é enumerável, qual é a missão que a gente tem que fazer? Construir uma funçãozinha f que saia N cartesiano N nos naturais. Quer dizer que eu tenho que construir uma função dessa, ela bijetiva. É, isso mesmo. Então vamos lá, né? Brincar com isso. É o que temos para hoje. Então, malandragem é o seguinte. Definimos f de n cartesiano n nos naturais da seguinte forma. A f pega um n no natural, pega um m diferente no outro natural, e a função que o cara criou foi essa, 2 elevado a n vezes 3 elevado a m. É isso mesmo, professor, estou entendendo, é isso mesmo. Bom, f é injetiva. Por quê? Porque se eu pegar uma f de n1, m1, e igualar ela a uma f de n2, m2, nós vamos ter que 2n1 vezes 3m1
é igual a 2N2 vezes 3M2. Utilizando o lema lá, né, que a decomposição dos números naturais é feita de forma única, então, moral, a gente chega à conclusão que o N1 tem que ser igual ao N2, porque é a única decomposição na base 2, e o M1 tem que ser igual ao M2, que é a única decomposição na base 3. Ou seja, N1, M1 tem que ser igual a N2, M2. Ou seja, isso é injetiva, é a definição de injetividade, né? Se o F do elemento é igual, quer dizer que os elementos terão que ser iguais, né? N1, M1 é igual a N2, M2. Então, injetividade, show de bola. Bom, como F é injetiva e N é enumerável, pelo corolário 4, segue que N cartesiano N é enumerável. Então o cara agora foi malandro, viu? Eita, bichinho malandro. Corolário 4, cadê você, cara? Isso, olha aqui, ó. Ele foi esperto, disse, olha, se esse conjunto aqui de chegada, lá ele chamou de N, né? Se esse conjunto de chegada, eu já sei que é enumerável, for enumerável, e eu mostrar que a função é injetiva, conclusão, x é enumerável. E esse x, quem foi que ele tomou lá na malandragem? N, cartesiano N. Ó. Então, esse foi o x dele, esse foi o y, que ele já sabia que os naturais é enumerável, mostrou que a função que ele tomou era injetiva, e pelo corolário 4, ó, não tem para onde correr. O x, nesse caso aqui, que é o n cartesiano n, é enumerável. Então, a análise tem muito dessas malandragens, tá? Por isso que esses resultados são importantes. Fiquem atentos a eles, tá? Bom, tá aí. Então, agora nós começamos a dizer assim, olha, a cardinalidade dos naturais é igual à cardinalidade de Z. E agora eu tô doido, velho. Porque é igual a cardinalidade de N cartesiano N, velho. É verdade. Quer dizer que esses caras têm a mesma quantidade de elementos. É, isso mesmo, tá? Exatamente isso. Tem uma correspondência bionívoca entre eles, ou seja, eles são enumeráveis e eles representam os conjuntos com cardinalidade pertencente ao conjunto do Aleph zero. Tá? Possuem a mesma quantidade de elementos. Então, isso é algo que não é aceitável por qualquer um, bicho. Os caras surtaram na época, falaram assim, bicho, que doidice, véio, esse canto tá maluco mesmo, bicho, interna ele, velho, tá falando besteira, cara. Então, isso demorou um pouco para ser admitido pela galera, para a galera compreender esse negócio de trabalhar com infinitos, tá? É algo que não foi tão simples assim. Então, um teorema mais geral, mais forte, se x e y são conjuntos enumeráveis, aí agora tem um teorema mais forte, né? Então, o produto cartesiano, ele é agora, por sua vez, enumerável. Então, eu posso pegar os naturais cartesiano inteiro. São enumeráveis? São. Por quê? Porque os naturais e os inteiros são enumeráveis. Posso pegar z cartesiano z? Pode. Eles são enumeráveis. Então, agora eu posso brincar. Desde que eu conheça enumeráveis, eu construo agora conjuntos enumeráveis, tá? Beleza. Então, o teorema 6 nos diz que para uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis, o produto cartesiano ainda será enumerável. Entretanto, para o caso infinito, isso não ocorre. Ou seja, dados infinitos conjuntos enumeráveis, não necessariamente o produto cartesiano será enumerável. Então, desafio para vocês buscarem um exemplo. Desafio, tá? Buscar infinitos conjuntos enumeráveis, tal que quando eu faço o produto cartesiano deles, isso não é enumerável. Os caras são fogo, bicho. Conseguem exemplo para tudo. Bom, já falamos dos naturais. Observe que a brincadeira vai evoluindo, tá? Falamos dos naturais, falamos dos inteiros. O próximo é o queridinho da noite. É o quê? Quem assistiu a palestra de ontem
vai ver alguma coisa parecida, tá? Então, o conjunto Q dos números racionais, ele é numerável. Eita porra, quer dizer que a cardinalidade de Q é igual a cardinalidade de Z, que é igual a cardinalidade de N, e todos estão no Aleph zero. Isso foi o que o Cantor descobriu e foi o que causou um estrago geral, tá? Porque é inadmissível, bicho. Os naturais estão contidos em quem? Nos inteiros, que estão contidos nos racionais, velho. E todos eles têm a mesma cardinalidade, bicho. Não entra na minha cabeça nem a pau. Não concordo, Cantor. Você tá delirando. Bom, então vamos à construção, tá? Essa já é um pouco mais delicada. Então seja Z estrela o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, a gente conhece essa nomenclatura, né, essa simbologia desde o nosso ensino fundamental, né? O Z estrela é o conjunto dos inteiros menos o zero. Note que Z estrela está contido em Z, a menos de um elemento, mas está. Como Z é enumerável, então Z estrela também é enumerável, né? Consequência de quem? Do Teorema 4. O Teorema 4 dizia que qualquer subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Então, como o Z estrela está contido no Z e o Z é numerável, Z estrela também é numerável. Bacana. Olha com quem eu vou brincar agora. Z cartesiano Z estrela também é numerável. Por quê? Porque acabamos de ver um teorema, teorema 6, que falava que o produto cartesiano de dois enumeráveis é enumerável. Então, até agora, a coisa está bem amarradinha, né? Construí o Z estrela, mostrei que ele é numerável. Construí o Z cartesiano Z estrela, mostrei também que ele é numerável. Então, vamos ao próximo passo. Agora, vou definir uma função. Vou definir essa função aqui, uma f, dessa forma. A f, ela pega um par PQ. Esse PQ está onde, professor? Olha, o P está em Z, o P está em Z, e o Q está em Z estrela. Por quê? Porque como eu estou fazendo uma fração, P dividido por Q, o Q tem que ser diferente de zero. Como o Q tem que ser diferente de zero, ele deve morar no Z estrela, né? Que é Z menos o zero. Com isso, eu construo as frações, né? Que moram onde? Nos racionais. Assim, temos que F, ela é sobrejetiva. Como assim, professor? Qualquer elemento que você me der em Q, eu consigo um par P e Q lá no seu domínio. Mas isso já vem da definição de Q, né? Se você olhar a definição de Q, quem é a definição de Q? São as frações P sobre Q, tais que P pertence a Z e Q pertence a Z estrela. Então já vem da definição, então já é sobrejetiva. Aí eu vou apelar para aqueles teoremas, né? Teorema 5, ó. Se o conjunto Z cartesiano Z, tá aqui, F, Z cartesiano Z estrela, isso vai em Q. Então se esse conjunto aqui, ele é enumerável, a gente já mostrou. E a sua F é sobre, lascou. O teorema 5 garantia que esse cara daqui não tinha para onde correr. Ele teria que ser enumerável. Enumerável. Essa é uma das demonstrações mais simples de fazer, porém, observe que ela usa 3 teoremas para garantir isso. Ó. Usa o teorema 4, teorema 6 e o teorema 5. Professor, existem outras demonstrações de que Q é enumerável sem ser dessa forma? Existem, tá? Os livros que vocês olharem por aí vão ter várias demonstrações, tá? Essa daqui é mais curta, porém ela é bem técnica. Ela usa 3 teoremas fortemente para demonstrar isso. Então, se a gente quiser resgatar um pouco da ideia intuitiva, é fazer o seguinte. Eu consigo listar esses números, professor?
Se eu conseguir listar, eu vou fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz nos inteiros. Vou listar eles, vou pegar uma função, tal que essa função pega um número e vai jogando em cada racional. Então, ó, resgatando essa ideia, você pode se perguntar o seguinte: como listar os elementos de quê? Então, para exemplificar com os racionais positivos, eu vou mostrar para ele. Então, nesse quadro a seguir, ó, que é clássico, o cara mostra um jeito de organizar esses números. Ó. Ele pegou 1 sobre 1, depois vem o 2 sobre 1, depois vai o 1 sobre 2, aí ele vai para 1 sobre 3, aí ele sai descendo, subindo, aí vai. Ó. Desse jeito, esse quadro aí fornece uma maneira intuitiva de listarmos os racionais, eliminando os elementos repetidos, de modo a obter uma abjeção com os números naturais. Desta forma, seguindo as indicações das setas, formamos a seguinte sequência, que contém todos os racionais positivos. Então, uma ideia visual é fazer isso, e dessa forma você consegue mostrar que mais ele é enumerável. Aí você deve estar se perguntando, professor, o senhor mostrou aí, né, que mais é enumerável. Mas eu quero saber se Q é enumerável. Vocês conseguem construir uma linha de argumento rápido para chegar aqui? Eu dando isso aqui de brinde para vocês? Sim ou não? Então, Não? eu ia dizer que ele está contido e ele é diferente. Você pode pegar o Q menos, faz a mesma brincadeira, mostra que o Q menos é enumerável. O conjunto contendo zero, ele é finito, é enumerável. E a gente aprendeu que a união finita de enumeráveis é enumerável. Então, a prova que outros livros gostam de fazer é essa. Mostra que o Q mais é enumerável. Depois, usa o mesmo argumento para o Q menos. Depois, o zero é um conjunto com um único elemento, finito. Se é finito, é enumerável. E a união de 3 enumeráveis é enumerável. Então, você mostra que Q é enumerável. Então, se vocês forem futucar, ler em outros livros, buscar outras demonstrações, essa é uma das que a galera também gosta de fazer, tá? Ou seja, esses resultados que nós estamos vendo aqui, eles são fortemente utilizados, bicho. Os caras usam esses resultados com força. Cadê o desafio que eu deixei para vocês? Cadê o desafio que eu deixei para vocês? Tá aqui, né? Ó. Esse desafio aqui, ó, foi a mesma pergunta que apareceu, né? Produto cartesiano de uma quantidade finita, os caras aceitaram que era enumerável, mas para infinitos, e aí? Então chegou um cara e deu um exemplo de que para infinitos isso não vale. Foi lá e deu um exemplo, filho e mãe. Então, é nessa linha que os caras caminhavam, né? Começaram a se perguntar, e esse conjunto? E esse agora? E aí o Cantor foi quem deu o pontapé inicial, né? Então tá aí, ó. O que muitos usam como resultado esse corolário é seja x1 até xn conjuntos enumeráveis, então a união é enumerável. Em outras palavras, a reunião de uma família enumerável de conjuntos enumeráveis, ele é enumerável. E se você prestar atenção, ó, essa união, ela não precisa ser finita, ó. Veja que as coisas continuam aqui, ó. Ou seja, pode ser infinitos conjuntos enumeráveis. Se você tomar a união deles, ele continua enumerável. Um resultado muito monstruoso, cara, muito foda. Pegar a união de conjuntos enumeráveis e essa família de enumeráveis é um conjunto enumerável. Então, como consequência, se vale para infinitos, isso vale para união finita, tá? Então, fazer a união de finitos enumeráveis continua enumerável. E com isso você pode mostrar que Q é o Q mais união Q menos união o conjunto com o número zero. Tá? Uma união finita de 3 enumeráveis é enumerável. E com isso você mostra que o Q ele é enumerável. Tá? Então, é assim que
os caras pensam, né? Bom, até agora você falou pra caramba aí, mais de quase uma hora falando aí de enumeráveis, né? Mas assim, existem conjuntos, professor, que não são enumeráveis, os não enumeráveis? Ou será que todo conjunto infinito ele é enumerável? Que até agora você me mostrou tudo que eu conheço. Falou dos pares, dos ímpares, naturais, inteiros, racionais, e todos até agora fielmente foram enumeráveis. Mas me apresente um conjunto não enumerável. Até agora o senhor não mostrou. Só falou dos tal dos enumeráveis. Então, segundo Cantor, dois conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade quando é possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre os elementos de A e os elementos de B. Isso equivale a dizer que existe uma objeção entre A e B. Então, a brincadeira que está por trás dos conjuntos enumeráveis é mostrar que existe uma objeção. Não esqueçam isso, pelo amor de Deus, tá? Se em algum exercício eu pedir para vocês mostrarem que os conjuntos são enumeráveis, vocês precisam argumentar para mim que existe uma função f que vai do A até o B e essa função ela é uma abjeção. Isso é o que está por trás da brincadeira. É isso que temos que fazer. E muitas vezes é construída na porrada mesmo, tá? A gente tem que perceber a brincadeira. Bom, desta forma, surge o seguinte questionamento. Conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade ou tamanho? Em outras palavras, para qualquer conjunto infinito, muito forte, para qualquer conjunto infinito, é possível obter uma objeção com os naturais? Foi a pergunta que fizeram. Até agora, para os infinitos que você mostrou, tudo está valendo, tudo está funcionando, cara. Então é possível para qualquer conjunto infinito? Não seriam, então, todos os conjuntos infinitos enumeráveis? Resumindo, esse foi o questionamento que fizeram ao Cantor. Então, todos os infinitos, será que eles não são enumeráveis, Cantor? Cantor vai lá e diz, agora eu vou dar o tiro de misericórdia. Em 1874, Cantor surpreendeu os matemáticos de sua época com uma descoberta muito importante. Ele mostrou que o conjunto dos números reais tem cardinalidade diferente da do conjunto dos números naturais. Veremos que não existem conjuntos infinitos com cardinalidade maior do que o conjunto dos números naturais. Então, o Cantor deu uma cacetada na galera. O Cantor falou assim, olha, vocês achavam que todos os infinitos eram enumeráveis, né? Ou seja, todos os infinitos tinham a mesma cardinalidade dos naturais, não era? Vou mostrar para vocês que eu descobri um conjunto novo que a cardinalidade dele é maior do que a dos naturais, velho. Eita porra. Aí a galera surtou, bicho. Então, vamos lá. Um conjunto X, ele é dito não enumerável quando não é possível obter o quê? Uma abjeção de X com o conjunto dos naturais. Quando eu não conseguir essa abjeção, esse cara, ele não é enumerável. Exemplo, considere o conjunto de todas as listas infinitas enumeráveis que se pode formar utilizando apenas os algarismos 0 e 1. Então tá aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, por aí vai. Então, construíram essas listas. O conjunto de todas essas listas de 0 e 1, ela é não enumerável. Oxente, como assim, velho? Um negócio tão simples desse. Então, para isso, considere esse conjunto, como sendo o conjunto de todas as sequências infinitas enumeráveis. Todas. Beleza. Formadas a partir da combinação dos números 0 e 1. Essas sequências
só tem 0 e 1. Desta forma, queremos construir uma sequência infinita, enumerável, que eu chamei de Szinho, tal que o S não pertence ao conjunto. Se eu exibir um elemento desse, lascou-se. Portanto, considere o primeiro termo da sequência S1 e façamos o primeiro termo da sequência S diferente dele. Agora, considere o segundo termo da sequência S2 e façamos o segundo termo da sequência S diferente dele. E assim sucessivamente. Desta forma, S não vai ser igual a S1, por quê? Porque o primeiro termo é diferente da S1. Não vai ser igual a S2, por quê? Porque o segundo termo vai ser diferente da S2. Não vai ser igual a Sn, por quê? Porque o enésimo termo já é diferente do Sn, e assim sucessivamente. Para todo N, Cantor fez essa construção. Bom, portanto, acabamos de construir uma sequência infinita, enumerável S, a partir da combinação de 0 e 1, tal que ela não pertence a S. E assim, temos que S é não enumerável. A construção da sequência S pode ser melhor compreendida através dessa figurinha, tá? Então, para exemplificar isso aí, ó, suponhamos que a gente construiu essas 11 sequências aqui, tá? E eu construí uma nova fazendo o seguinte, ó. Tá vendo o primeiro termo da S1? Tá vendo o meu primeiro termo da S1? Ele não é 0. A minha S eu vou trocar, vou colocar ele como sendo 1. O segundo termo da S2 não é 1, eu vou trocar ele, vou colocar 0. O terceiro termo da S3 não é 0, eu vou trocar ele como 1. Ou seja, eu fui pegando essa diagonal aqui todinha e inverti ela. Quando eu fui buscar no meu conjunto, eita porra, não tá aqui, não tá. Construí um novo. Isso chama-se o argumento da diagonal de Cantor. Cantor usou esses argumentos para demonstrar que essa coleção infinita de sequências, a partir disso, eu construía um novo elemento que não estava lá. Então ferrou, não dá para fazer uma objeção com isso, tá? Isso ficou muito famoso, e aí a galera começou a botar uma fé no Cantor, né? Disse assim, caramba, velho, o cara é foda mesmo, bicho. Ninguém acreditou no cara, mas o cara conseguiu argumentar e a gente começou a compreender, tá? Então, este argumento em que se constrói um novo elemento de uma sequência a partir do modelo descrito acima é conhecido como diagonal de Cantor. E utilizaremos esta ferramenta para demonstrar o seguinte teorema. Todo mundo lá, né, dizendo assim, Cantor, agora que vem o ouro da brincadeira, né? R é enumerável. Cantor falou assim, cara, espera aí pro final da aula para tu ter a resposta. Primeiro, eu não sei mexer com R, mas eu sei mexer com um intervalo aberto 0,1. Tá, poxa. Então o intervalo aberto 0,1 dos números reais, ele é não enumerável, segundo o exemplo que o Cantor vai dar. Tá, porra, quer dizer que tá lá a reta real, o Cantor pegou só o intervalozinho 0,1 e pegou só números aqui dentro, ó. E não conseguiu construir uma objeção, velho. Bom, vamos ver onde isso vai nos levar. Suponha que o intervalo 0,1 seja enumerável. Vamos supor, né? Vamos chegar numa contradição. Suponha que seja enumerável. Desta forma, vai existir uma objeção que vai dos naturais no conjunto 0,1. Beleza. E assim, podemos listar todos os valores entre 0 e 1. Mas como é que você vai fazer isso, Alisson? Olha, f de i vai ser igual a xi. Vai ser um índice de x para todo i nos naturais. Bom, tá aí, ó. Quem é o x1? X1 vai ser esse número, 0, né? Por quê? Lembrem disso, tá? Esse número pertence a onde? É o intervalo 0, 1. Então, ele é 0, é um número decimal, né? Ele é um 0, alguma coisa. Então, o x1, ele pegou o 0,x11, x12, x13 e assim foi embora.
O x2, ele pegou como sendo 0,x21, x22, x23. O x3, 0,x31, x32, x33. E assim foi embora. Bom, isso foi a malandragem do Cantor. Agora, vamos tomar o número k, pertencente ao 0,1, tal que o k seja 0,k1, k2, k3, blá, blá, blá. Ainda mais, vamos impor que o K1, esse cara aqui, mesma brincadeira da diagonal de Cantor, o K1 seja diferente do x11, o K2 seja diferente do x22. Vamos andar em diagonal, tá? O K3 diferente do x33. KJ diferente do xJJ. Em outras palavras, queremos que KI seja diferente do x e i para todo i. Assim, temos que k pertencente ao 0,1, né? Ele é um número que está entre 0 e 1, porém, o k é diferente de todos os xi que eu construí, de todos, para todo i, pertencente aos naturais. E, portanto, existe um número no intervalo 0,1 que não está listado por f. Uma contradição, né? Já que, ao supor que ele era enumerável, a abjeção existia e não poderia ficar ninguém de fora. Logo, o intervalo 0,1, ele é não enumerável. Então, Cantor praticamente disse agora, eu vou dar a punhalada final, tá? Então tá aí, ó. Como corolário, Cantor apresentou para a galera o seguinte, olha, concluí com meus estudos que o conjunto dos números reais, ele é não enumerável. Eita miséria, velho. Só recapitulando, tá? N, Z, Q, tudo isso aqui era enumerável, velho. Cantor chegou pra gente e disse, olha, primeira brincadeira, o intervalo 0,1, ele é não enumerável. E agora, ele vai mostrar pra gente que R, ele é não enumerável. Como? Vamos ver o argumento do Cantor. Seja R o conjunto dos números reais. Vamos supor que R é enumerável. Assim, pelo teorema 4, todo subconjunto, lascou-se, é enumerável. Porém, pelo teorema 7, o intervalo 0,1 é não enumerável, ou seja, uma contradição. Assim, o conjunto R dos números reais é não enumerável. Cantor acaba de infartar a maioria dos matemáticos, tá? Não pode, bicho. Não tem condições, Cantor. Você deve ter surtado, bicho. Cantor propôs para que os matemáticos encontrassem incoerência na sua construção teórica. Então, vários matemáticos se debruçaram sobre isso e não chegaram a lugar nenhum, como quem dissesse assim, realmente, velho, o Cantor estava certo, tá? Ele não estava errado. Trabalhar com o infinito é muito delicado. A cabeça da gente quer seguir a ideia do finito, mas não é igual, é diferente, cara. Tem uma mágica diferente. Então, como consequência, o conjunto dos irracionais não é enumerável. Caraca, quer dizer que a porra do Q, ele é enumerável, velho. I R menos Q, que é os irracionais, ele é não enumerável, velho. Que doidice da porra. Então, Cantor acabou com a festa de vez. Disse, olha, seja R menos Q o conjunto dos números irracionais. E suponha que R menos Q é numerável. Suponha que eu tenha delirado e R menos Q seja numerável. Desta forma, como o conjunto Q dos números racionais é enumerável, e R, você está supondo que ele é... Aliás, IR, você pode escrever ele como sendo a união dos racionais com os irracionais, segue do corolário 6, que o R é enumerável. Por quê? Porque você está fazendo a união de Q enumerável, você supôs que os irracionais é enumerável, e você está mostrando que R é enumerável. Mas pelo corolário 6,
R não é enumerável. Então você chega numa contradição. Portanto, o conjunto dos números irracionais, ele é não enumerável. Então, mais um para a nossa lista de não enumerável, né? Além dos reais, temos que os irracionais também são não enumeráveis. Então, veja que a partir dos resultados demonstrados, podemos concluir que nem todos os infinitos são iguais. Olha a loucura. Nem todos os infinitos são iguais. Ou seja, tanto o conjunto dos números naturais quanto o conjunto dos números reais, eles são infinitos. Porém, como vimos, não existe uma bijeção entre estes conjuntos. Portanto, o infinito que diz respeito aos conjuntos dos números reais é maior do que o infinito que diz respeito ao conjunto dos números naturais. Então, o Cantor praticamente comprou uma guerra, né? Ao falar essas coisas, né? Porque trabalhar com infinito não era algo fácil, e ainda mais falar que o infinito dos reais é maior do que o infinito dos naturais. Então, uma observação bem bacana que vocês podem construir no GeoGebra, se vocês quiserem, é que o conjunto dos números reais tem a mesma cardinalidade do que esse intervalo, ó. Eita, poxa, quer dizer que uma função f que sai de R até o intervalo 0, 1, eu consigo uma função dessa que ela é bijetiva. Caçamba, não acredito, véio. Então, ó, a função é essa, tangente de π x menos π sobre 2, ela é uma bijeção sobre o intervalo 0, 1, e vai em toda a reta, ou seja, vai do menos infinito ao infinito, que são os reais, e você pode usar um software para visualizar essa bijeção.